Você é um menino muito mequetrefe e sempre quis ter um irmão, mas sua família é pobre, então eles preferem adotar um rato falante. E esse é o filme O Pequeno Stuart Little, ou então O Pequeno Stuart Pequeno. E eu sou F, o empregado falador. Agora, bora pra história. O filme começa mostrando um garoto muito do mequetrefe que está acordando seus pais antes do despertador. E ele está todo feliz pois seus pais prometeram que o levaria para adotar um irmão, pois ele estava muito triste por ser filho único. E os pais dele vão até o local da adoção e começam a olhar aqueles mequetrefes fazendo bagunça e ficam desesperados, pois o Bolsa Família não ia aguentar. E eu já ia reclamar daquele orfanato, mas tinha um pequeno negão da canela fina ali, então está tudo certo. Eles ficam desesperados sem saber o que fazer, e do nada alguém começa a falar com eles e por acaso é um rato falante. E eles não se assustam com o rato usando roupa e ele começa a dizer quem são as melhores crianças para serem adotadas. E nisso eles ficam fascinados e o adotam, mesmo a mulher dizendo que ele era diferente. E na minha opinião, ou ele é especial ou é o demônio. Chegando em casa, ele vem trazendo sua pequena mala e olha a casa como era grande. E eles começam a mostrar as fotos da família e do nada o filme acaba, pois ele é engolido por um gato. Tá, ele não faleceu. E o pior é que os pais começam a brigar dizendo que não pode comer os membros da própria família. E não foi isso que eu aprendi em Game of Thrones. Mas ok, Jorge chega em casa todo feliz, pois queria conhecer seu novo irmão. E ele é apresentado a Stuart e ele fica com uma cara estranha, pois ele era um rato e ele ficou decepcionado. E durante o jantar ele fica quieto e quando ele pede pra perguntar algo, ele pede pra passar o molho, mas claramente ele não conseguia fazer aquilo. E depois ele vai dormir e tem um quarto só pra ele, e em filmes de terror estamos acostumados a um espírito ou ao sassá, mas aqui será o gato da família, pois ele diz pra tomar cuidado, pois no primeiro descuido viraria almoço. De manhã os dois acordam, pois seria o primeiro dia de aula de Stuart, e quando Jorge vai tirar a roupa, joga em cima de Stuart e nisso a mãe acaba jogando Stuart na máquina de lavar. E aqui começa uma grande saga de sobrevivência, pois ninguém percebe nada de errado e Stuart pede ajuda ao gato, mas ele diz que não ajudaria e mete o pé. E quase que ele falece, mas a mãe aparece na hora e o tira de lá. E nisso eles chamam o médico, pois ele acabou ficando resfriado. E é impressionante que as pessoas não se assustam com o rato falante. No dia seguinte eles vão até uma loja de roupas e brinquedos, pois Jorge queria um barco para o campeonato e Stuart estava precisando de roupas novas, pois a família chegaria e ele seria apresentado. O único problema é que a família chega trazendo vários presentes, querendo ver Stuart. E quando ele aparece, geral fica com cara de bunda, pois não sabiam que era um rato, mas conseguem meter o caô e ficam felizes. Durante o lanche, todos começam a conversar para saber o que ele gostava, e ele diz que agora estava feliz pois teria uma família depois de muito tempo. E o tio Magico ia trazer um presente especial, e ele entrega para Jorge uma bola de beisebol que pertenceu ao seu tataravô. O problema é que a bola parecia uma maçã podre, e ele diz que não queria brincar com Stuart, pois ele era um rato, e geral fica triste. Durante a noite, os pais estão dormindo quando percebe que tem alguém na cama, e Stuart estava lá porque é um rato muito safadinho. Ele começa a perguntar sobre a origem dele e se a família de verdade dele era parecida com ele, pois ele parecia ser muito diferente das pessoas e estava com dificuldade de se adaptar. E no dia seguinte os pais vão até o local de adoção e perguntam de onde ele veio, mas a moça diz que isso era sigilo. Stuart é meio mequetrefe e tenta puxar assunto com o gato, pois queria ser amigo, mas ele diz que gatos e ratos não eram amigos. E nisso aparece um amigo do gato e ele começa a dizer que esses dias ele estava sumido. E nisso Stuart precisa se esconder, pois seria comido. E ele vai passando de fininho, o problema é que quando o gato vai embora, ele volta para agradecer e acaba vendo Stuart preso na caixa de cereais. E agora que vai começar a loucuragem, pois o gato começa a rir, pois isso não acontece. E o gato da família fica revoltado e vai para cima do Stuart. E começa a perseguição sinistra, mas Stuart esperto e consegue fugir e se esconde no quarto de Jorge. E lá tem uma grande cidade de brinquedos. E agora é aquele momento que Stuart aproveita para fazer amizade com ele, pois ele começa a fazer algumas
brincadeiras e nisso Jorge começa a gostar dele. E agora ele estava se sentindo em casa, pois Jorge não estava o julgando. E ele vê que tem um barco maneiro que precisava ser montado. E ele diz que ainda não terminou, pois haveria um campeonato de barco e Stuart diz que participaria e que fariam de tudo para vencer. E eles começam a se planejar. Snowbell sai à noite com os amigos da vizinhança, pois queria acabar com Stuart. E ele vai no Perigo, que era um gato negão da canela fina, e ele diz que já sabe o que fazer e que com ele era sucessagem. É o grande dia do campeonato de barcos e todos estavam se preparando e geral tinha vários barcos irados. E o barquinho deles parecia aquele feito pelo seu Madrugas para o Chaves. E eles começam a fazer as verificações e aparece um menino que tem o melhor barco da competição e começa a zoar com Jorge. E agora vai começar. O único problema é que Stuart tenta trazer o controle do barco, mas acabam pisando em cima. E Jorge fica todo triste, pois perderia mais uma vez. E o bagulho ia ficar doido, pois teria que ser controlado manualmente. E nisso Stuart já pega o barco e sai igual o Toretto. Os barcos estão correndo e aquele menino que era mequetrefe começa a derrubar os barcos que estavam por perto, pois o barco dele era outro nível. E Stuart vai controlando na loucuragem e quase que o barco dele cai. Mas Jorge vai pra cima do menino e no final ele consegue vencer o campeonato. E agora Jorge até o chama de irmão. E agora o garoto está todo pintoso com um terninho branco de garçom. E eles tiram uma foto em família. Mas nada é tão fácil assim, pois dois ratos tocam na porta. E eles estão procurando Stuart, pois eles dizem que eram os pais dele. E eles não sabem o que fazer, pois eles vieram para o buscar depois de anos. E eles dizem que por mais que eles o tratem bem, ele nunca ia se sentir parte da família, pois eles não pertenciam aos seres humanos. E nisso todos ficam tristes, pois ele precisaria ir embora. E eles fazem a mala dele. E galera, nesse momento me desceu um molhado aqui no rosto. E eles fazem sua malinha pequena e Jorge pega seu carro de controle remoto e dá pra eles irem embora. E eles entram no esgoto e Snowbell aparece todo sonso, como se não soubesse de nada. No caminho, Stuart está muito triste, pois não queria ir embora. E ele é levado para um campo de golfe e sua família parece ser de boa. Mas claramente eles viviam como ratos e ele não estava acostumado. E no dia a dia todos estavam muito tristes e aquela mulher que era da adoção aparece perguntando como eles estavam. E ela diz que os pais de Stuart deram uma falecida alguns anos atrás, então não precisavam se preocupar. Mas aí que está a loucuragem, pois eles ficam pensando se aquilo aconteceu há anos atrás, quem eram aqueles ratos que vieram buscá-los. E eles chamam até a polícia para procurar e tô imaginando eles sendo levados como malucos e Snowbell vai avisar o negão da canela fina dizendo que a polícia estava atrás deles. E ele diz que eliminariam Stuart hoje para não deixar provas. Os policiais pegam algumas provas e levam eles para a delegacia para poder contar o que estava acontecendo, pois o policial diz que eles não querem dinheiro, então provavelmente queriam dar uma falecida nele e mostra uma foto de um rato esmagado. Durante a noite, Stuart começa a perceber que tem algo de errado, pois eles estavam chorando e agora vem um grande plot twist, pois eles contam a verdade que não eram a família dele e que fizeram isso porque foram obrigados por um gato. E ele fica todo feliz, pois ele consegue ver o lado bom da vida e diz que na verdade ainda era um Little e pega o carro e mete o pé. Na casa de Jorge, eles começam a colocar vários cartazes pela cidade e galera, tô imaginando brotando vários ratos na casa falando que era o Stuart, pois eles não colocaram a foto dele no cartaz. E nesse meio tempo, os gatos estão se planejando, pois pegariam ele no meio do caminho quando ele estivesse atravessando o parque da cidade. E ele vem chegando no seu carrinho cheio de estilo, como se nada tivesse acontecendo. E ele para no meio do caminho, pois sabia que tinha algo de estranho. E aparece 3 gatos querendo dar uma brincada. E ele começa a correr, e isso é melhor que Indiana Jones. O único problema é que o carro dele cai no esgoto e os gatos param de o perseguir, pois não gostavam de água. E Stuart está desesperado, pois cairia uma queda d'água, mas consegue pular e a família dele estava fazendo uma ronda pela cidade para procurar o ratinho da família. E quando Stuart consegue sair do esgoto, eles acabam de sair de táxi para procurá-lo. E nisso ele estava sozinho em casa, ou nem tanto, pois Snowbell aparece dizendo que eles foram na rua e o excluíram da família, pois tinha uma foto cortada dele, e era tudo caô, pois na verdade eles cortaram para colocar nos cartazes. E Stuart sai tudo triste, pois agora não tinha onde ficar. A família volta para casa e todos estão desanimados por não o encontrarem. E Snowbell percebe que eles não estavam bem, então ele vai até onde Stuart estava, pois os gatos estavam chegando e ele daria uma falecida de leve, mas ele decide ajudar e o tirar de lá e sai correndo. E ele pede desculpas pelo que aconteceu e que realmente
realmente ele fazia parte da família. Stuart dá um abraço nele, mas os outros gatos aparecem e perguntam que traquinagem era aquela. Snowbell tenta dizer que agora eles eram amigos e da mesma família, então não precisavam se preocupar. O problema é que sempre tem que ter alguém pra fazer merda, pois Stuart começa a dizer que não tinha medo deles, pois Snowbell o protegeria. E nisso o gato negão da canela fina manda falecer os dois e agora começa uma fuga alucinante. Mas Snowbell é esperto e consegue derrubar todos na água. E o filme termina com ele chegando em casa quando todos estavam sem esperança. Mas agora estava de volta e George fica todo feliz. E o filme termina feliz pra sempre, ou quase, pois alguém pode pisar nele sem querer, porque a vida tem dessas coisas. Galera, hoje é isso, um filme leve e humilde do jeito que vocês gostam. Então deixa o like e depois se inscreve, porque comigo vocês sabem que os filmes são diferenciados. E amanhã teremos mais, bebê. Agora deixa no comentário o nome do seu bichinho de estimação. E o nome do meu é Meladinho, pois ele gosta de comer cocô. Agora, fui!